Duna, por muitos anos, foi uma obra tida como inadaptável, não apenas pelos seus conceitos filosóficos, religiosos e políticos, mas também e principalmente pela grandiosidade do seu universo. O livro de Duna foi lançado em 1965 pelo Frank Herbert e 6 anos depois, em 1971, Arthur Jacob adquiriu os direitos para uma adaptação de Duna nos cinemas. Para quem não conhece, Jacobs foi o responsável pela franquia Planeta dos Macacos e com os direitos de adaptação em mão estava tudo encaminhado. Porém, a produção teve que ser interrompida devido à greve de atores em 1972. Essa greve durou cerca de 3 meses e meio e acabou apenas em 1973. Mas, infelizmente, 3 dias depois do final da greve, quando a produção ia começar novamente, Jacob faleceu por causa de um ataque cardíaco e a produção foi adiada. E em 1974 houve uma segunda tentativa de adaptação, dessa vez pelas mãos do diretor de El Topo, o chileno Alejandro Jodorowsky. E olha que era um projeto muito ambicioso esse dele. Foram anos de pré-produção, preparo, desenvolvimento de personagens, desenvolvimento de figurinos, de cenário. Inclusive o Moebius foi responsável pelo design de produção das naves, das casas. A ideia do Alejandro Jodorowsky para esse filme era chamar os maiores nomes da indústria daquele momento. Pink Floyd, por exemplo, ia fazer a trilha sonora. Salvador Dalí ia ser o imperador. E o Mick Jagger seria o Fate Hightower. E o próprio filho de Jodorowsky ia ser o Paul Atreides. Foram anos de produção e muitos gastos e o projeto foi cancelado. A terceira tentativa de se adaptar Duna foi mais precisamente no final dos anos 70. Dino De Laurentiis, conhecido pelo filme Barbarella, adquiriu os direitos de adaptação de Duna e contratou um diretor que estava em alta naquela época, tinha acabado de lançar o grande sucesso Alien, o Ridley Scott. E é claro que ele aceitou e durante 7 meses ele trabalhou na produção do projeto, inclusive escrevendo o roteiro com Rudd Huxley. Foram vários problemas na produção, com o roteiro e também com o orçamento. Porém, as coisas começaram a piorar quando o irmão de Ridley Scott, o Frank Scott, faleceu por um câncer. Ridley Scott resolveu abandonar o projeto, pois ele não queria ficar preso por muitos anos na produção de Duna para dirigir um outro projeto que talvez você conheça, Blade Runner. Com a saída de Ridley Scott do projeto, Dino De Laurentiis chamou um outro nome bem conhecido da indústria e tinha acabado de dirigir Homem-Elefante, por exemplo. Estou falando de David Lynch. Dessa vez, como sabemos, o projeto ele saiu do papel, mas a produção mais uma vez foi bem conturbada. O estúdio ele podava bastante as coisas que David Lynch queria fazer. David Lynch ele ficou muito irritado com essa produção, inclusive ele fala mais de uma vez que não teve controle criativo sobre essa produção. No ano de 2000, o canal Sci-Fi resolveu levar Duna para as telinhas e lançou a adaptação do primeiro livro em 3 episódios de 1h30 cada um. Inclusive, ela é uma adaptação bem fiel, mas sofre com alguns problemas de direção de elenco também, algumas fotografias e orçamento principalmente. Em 2003, foi lançado Children of Dune, que é a adaptação do livro Os Filhos de Duna, e também Messias de Duna. Ele compila esses 2 livros.